A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por cada um dos irmãos que vieram aqui nesta noite. Eu sei que não é fácil, uma segunda-feira, com tanto calor. Muitos trabalharam hoje, chegaram cansados em casa, tomaram um banho e com dificuldades vieram aqui. Isso prova que os irmãos realmente têm prazer em estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Não tem coisa melhor do que nós buscarmos a presença de Deus. Aleluia, graças a Deus. Como o irmão Firmino falou, o pastor nos incumbiu que nós trouxéssemos uma palavra para os irmãos aqui nesta noite. Sendo assim, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem em pé um minutinho, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar em pés e vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Inclusive, esta palavra, ela fala sobre a união que deve existir entre os irmãos. Eu confesso que quando o pastor me convocou para falar sobre isso, eu fiquei um pouco preocupado, irmão Alan. Falar sobre união, falar sobre comunhão, realmente é um assunto assim, para nós, assim, embaraçoso, difícil, Mas Deus, Ele dá graça, irmãos? Deus, Ele dá graça. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, onde Paulo fala sobre as dissensões na igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Só até aqui. Os irmãos podem assentar-se. Aleluia. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu acredito que de todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, uma das igrejas que ele mais admirava, que ele mais amava, era a igreja de Corinto. Corinto ficava no sul da Grécia. Em Corinto, o apóstolo Paulo conheceu um casal chamado Priscila e Áquila. Paulo só chegou até Corinto através de uma visão que Deus deu a ele quando ele estava em Troas. Quando o varão chegou para ele e se apresentou para ele de noite em uma visão e disse: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E através desta visão, a igreja de Corinto foi fundada, meus irmãos. Só que Paulo admirava esta igreja por uma outra razão, que está aqui no texto bíblico. De todas as igrejas, ela era uma das igrejas mais espirituais que havia.
Ele diz o seguinte no versículo 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Os irmãos, veem um privilégio que havia na igreja de Corinto. Ele disse mais: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, meus irmãos, a igreja de Corinto possuía todos os dons espirituais, que Paulo enumera como 9 dons. Na igreja de Corinto havia batismo com o Espírito Santo. Na igreja de Corinto havia profecia. Na igreja de Corinto havia revelação. Na igreja de Corinto havia curas divinas, discernimento do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Era uma igreja completa, meus irmãos. Quem de nós que não gostaria de participar de uma igreja dessa? Assim era a igreja de Corinto, uma igreja quase que perfeita, quase. Porque os irmãos vão ver aqui que havia um defeito muito grande naquela igreja. Apesar de ser uma igreja espiritual, uma igreja rica espiritualmente falando, mas eles tinham um defeito. E o defeito está aqui no versículo 10. Eu acho interessante que Paulo não tem vergonha de apontar o defeito que havia na igreja de Corinto. O defeito que eles tinham era esse: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, dizendo vocês: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Irmãos, resumindo, havia partidarismo dentro da igreja de Corinto. Havia um grupinho que apoiava Paulo. Havia um grupinho que apoiava Cefas. Havia um grupinho que apoiava Apolo. E havia um outro grupinho que apoiava Cristo. E segundo os teólogos entendidos desses grupos aqui, o mais perigoso que havia era aquele grupo que era de Cristo. Este grupo era formado por doutores, pessoas que estavam querendo colocar dentro da igreja de Corinto heresias. E diante desse quadro, meus irmãos, Paulo faz uma advertência para eles. Eu quero que vocês façam uma coisa, que vocês digam todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes vocês sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Mas, irmão Albinito, o que é que quer dizer isto? Ser unido em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isso quer dizer que todos devem ter a plena convicção de que a igreja é um só corpo, e todos foram chamados para serem testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Todos serem um só corpo. Meus irmãos, no corpo de Cristo, ninguém dava nada por ela. Mas tinha uma coisa: essa irmã sabia orar. E ela estava sempre na presença de Deus. Deus, eu quero que a igreja onde eu congrego com os meus irmãos, que ela cresça, e que muitas pessoas se convertam, e que ela prospere. E o que aconteceu um dia, meus irmãos? Um dia Deus deu àquele pastor um sonho, e ele foi levado aonde? Ao céu. E começou a ver coisas lindas, coisas bonitas. E uma hora ele chegou para o anjo: anjo, eu ouvi falar que aqui no céu tem uma sala chamada Sala das Coroas, é verdade?
E o anjo disse, é verdade, aqui no céu tem uma sala chamada Sala da Coroa. E anjo, dá para nós dar uma olhadinha lá, dar umas piadas? Curioso, né? O anjo, você quer ir mesmo? Quero. E foi lá na Sala das Coroas. Quando ele chegou naquela sala bonita, grande, ele viu um monte de coroa. Coroa grande, coroa pequena, coroa que brilhava mais que a outra. E ele começou a ver aquelas coroas e disse, opa, com certeza, aquela coroa maior que está lá no canto, com certeza ela é minha. Eu sou pastor de uma grande igreja, Jesus está salvando, está libertando, com certeza aquela coroa é minha. E o anjo disse para ele, não, aquela coroa não é tua não, aquela coroa é daquela irmãzinha que senta no último banco da igreja, que ninguém dá nada por ela. É assim, meus irmãos, que funcionam as coisas no reino de Deus. Aparentemente aqui, quem tem ibope é quem está pregando aqui na frente, é quem está ensinando, é quem está no rádio, pregando no rádio, na televisão, aparentemente. Mas diante de Deus é diferente, porque Deus olha para o coração de cada um daqueles que estão fazendo a sua obra. E todos nós, irmãos, recebemos de Deus um talento, um dom. Você não pode dizer, não, meu Benito, eu não tenho nenhum talento, não sei fazer nada. Não. Se você olhar para a parábola dos 10 talentos, você vai ver que todo mundo recebeu talento. Então você também recebeu talento. E Deus vai requerer de você um dia esse talento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outra coisa, meus irmãos, também, que quer dizer a gente ter o mesmo sentido e o mesmo parecer. Sabe o que é, meus irmãos? É nós sermos testemunhas do Senhor Jesus. Isto é para todos. Todos nós temos a obrigação de sermos testemunhas do Senhor Jesus. Irmãos, existem duas formas de testemunhas. Existe aquela testemunha que testemunha com o seu comportamento, com as suas atitudes, sem palavras. Basta as pessoas olharem para ela e ver, olha, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, pelo teu comportamento. Os irmãos sabem muito bem que no começo, no primeiro século da igreja, os nossos irmãos, eles eram chamados como aqueles os do caminho. Mas eles começaram a andar muito com Jesus. Eles começaram a falar como Jesus falava. Eles começavam a agir como Jesus agia. Eles começaram a pensar como Jesus pensava. E o próprio povo olhou e disse, aqueles ali, eles são cristãos, porque eles se parecem com Jesus. Esta é uma maneira de nós sermos testemunhas do Senhor Jesus. Uma outra maneira, irmãos, de nós sermos testemunhas do Senhor Jesus é nós falando com os nossos lábios aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida e quer fazer na vida do pecador. Irmãos, eu estou lendo um livro que o pastor Anderson me emprestou. É este livro aqui, ó. O Centro do Coração de Deus. Eu vou contar para os irmãos, este livro, ele está impactando a minha vida, irmãos. Em cima desse livro, o pastor está com um trabalho sério sobre células daqui para frente. Este livro mostra, irmãos, com muita propriedade, que nós não fomos chamados apenas para termos um cargo dentro da igreja. Nós não fomos chamados apenas para estarmos dentro da secretaria e dizemos, eu sou secretário desta igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Nós não fomos chamados para dizer, eu sou tesoureiro dessa igreja, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu faço parte do departamento comunical, eu estou fazendo a obra de Deus, Deus está satisfeito comigo. Irmãos, eu pensava assim,
Irmão Juarez, eu pensava dessa maneira, irmão Juarez. Eu achava que para mim estar agradando a Deus, eu precisava estar envolvido com algum departamento, com algum ministério aqui dentro da igreja. Eu pensava dessa maneira. Mas olhando esse livro, eu entendi, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos chamou para nós frutificarmos. Mas o que é isso, irmão Benito? Frutificar, meus irmãos, é nós gerarmos filhos para o reino de Deus. É nós ganharmos almas para o reino de Deus. Esta é a sublime tarefa que Deus requer de cada um de nós, irmãos. É por isso que o livro de Provérbios diz o seguinte: a pessoa que ganha almas, ela é sábia. Eu nunca nunca consegui entender o que era isso, irmão Lucas. Quem ganha alma sábio é, agora que eu estou vendo, meus irmãos. Realmente gerar um filho espiritual, ganhar alguém para Jesus não é fácil. É com dores, é com lágrimas, é com sacrifício, é com renúncia. É como uma mãe, uma senhora que está grávida, que vai ter um filho. Esta mulher, ela vai passar por um processo difícil. Ela vai ter enjoo, né? As mulheres aqui, vai ter enjoo, vai ter um monte de coisa, e vai chegar a hora do parto, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai gemer, porque não é fácil. Mas depois que nasce o filho, é só alegria. É ou não é verdade? É só alegria. Da mesma maneira, irmãos, gerar filho para o reino de Deus é assim também, irmãos. É com lágrimas, é com sofrimento. Eu peço a Deus que me dê graça para fazer isso, irmãos. Eu quero colocar no meu coração, a partir de agora, de começar a gerar filhos para o reino de Deus. Eu estou vendo que fazer coisa dentro da igreja não é tudo. É importante ter departamentos, ministérios da igreja, isso é importante. Mas é muito mais importante, meus irmãos, nós sermos frutíferos na casa do Senhor. Aleluia! Então, meus irmãos, se nós queremos estar unidos em um mesmo sentido, em um mesmo pensamento, nós temos que abraçar esse tipo de coisa. Nós temos que ser uma testemunha do Senhor Jesus. Nós temos que entender que nós somos um só corpo. E todos nós precisamos estar ligados com a cabeça que é Cristo. Amém, irmãos? Então, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Aleluia! Vamos ficar em pé neste momento. Eu sinto no meu coração de fazer uma oração aqui. Né? Eu não programei nada, né? Mas de repente Deus colocou no meu coração de fazer uma oração aqui pelos irmãos. Eu creio que Deus falou com os irmãos através dessa simples palavra, né? Eu creio que foi de Deus isto, né? Então, se alguém neste momento requer que a gente ore, vem aqui à frente agora. Você que está realmente disposto a mudar, a ser uma pessoa, uma bênção na mão de Deus, disposto a ganhar almas para Jesus. Você que quer que Deus faça de você um vaso, um instrumento nas suas mãos. Eu tenho certeza que Deus vai, a partir de hoje, começar a trabalhar na tua vida. Eu acredito que esse projeto que o pastor Anderson tem no coração vai envolver toda esta igreja. Eu acredito que vai haver muitas pessoas se convertendo aqui nesta igreja. Irmãos, ganhar almas não é só falar de Jesus, não. É você também discipular depois, para que essa pessoa seja depois, mais para frente, um agente multiplicador. E desta maneira o reino de Deus cresça.